Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no meu canal. E hoje eu vou responder uma dúvida que eu acho que das últimas 4 caixinhas que eu abri, todas apareceram por pessoas diferentes. Esse tópico aqui: quando que eu devo contratar mais pessoas para minha agência? Sempre que envolve pessoas, né, a gente tem sempre que lembrar que para ter uma pessoa a mais, e eu já estou botando como prerrogativa, estamos falando de uma pessoa utilizando CLT, ou seja, gera um impacto financeiro. Se a gente tivesse no mercado como o mercado americano, trazer uma pessoa, desligar uma pessoa seria super simples. O impacto financeiro é basicamente das horas que você combina de trabalho da pessoa. Ah, Ricota, eu adoto outro modelo sem ser CLT, eu contrato via PJ, eu faço blá blá blá. Cara, não é o que eu recomendo, não é a base que eu vou utilizar, não é a base que eu utilizo para os meus vídeos, e aqui eu vou usar realmente o conceito de CLT com vínculo empregatício, onde a gente tem o modelo de hierarquia, onde a gente tem a cobrança por horário, a gente tem a cobrança por entrega, né, no dia a dia, e isso acaba sendo obrigatório o uso da CLT. Então, se eu vou contratar alguém, existem 2 razões principais, e eu acho que fora isso é puro achismo, mas a primeira é expansão e a segunda é demanda. Então, a primeira visão, né, de expansão seria basicamente assim: olha, eu quero ter maior capacidade de produção, então estou antecipando uma demanda que pode existir. Já o segundo é: existe essa demanda, então meu time está sobrecarregado e eu vou compor com uma pessoa para a demanda ficar mais homogênea, né? Ou seja, é igualitária. E aí, aqui é o grande pêndulo, tá? Então, em alguns momentos você vai pender para um lado, em alguns momentos você vai pender para o outro. Onde você pode pensar: poxa, eu vou trazer mais pessoas para antecipar talvez novos fechamentos, e do outro lado é assim: meu time está gritando que está sobrecarregado e eu preciso trazer uma nova pessoa, ou até mesmo perdi uma pessoa, a demanda continuou a mesma, mas com menos pessoas, cai nesse caso aqui também. Todos os cenários normalmente caem nesses 2 casos. Porém, tem uma frase que até anotei para não esquecer. Uma frase que eu internalizei para você tomar muito cuidado com esse lado aqui, tá? Esse lado é o lado que grita mais alto, que é o lado que sempre vai dizer que tem muito trabalho. Ah, tô lotado de trabalho, tem muito trabalho, não consigo, não dá, tô lotado, tô lotado, tô lotado. Isso aqui é muito de palavra. Então, um gestor bem qualificado da agência precisa ter um grande conhecimento, uma grande clareza da demanda. É fundamental. Então, ou seja, seus escopos, o que o time está trabalhando, quantas horas eles demoram para fazer cada atividade. Não é algo do tipo: ah, vai ser paranoico, agora tem que mensurar tudo. Sim, você tem que mensurar tudo, porque na hora de tomar decisão para contratar, você tem que ter certeza se você está pensando na visão de expansão ou se você quer adequar a demanda. E principalmente na hora de discutir ou debater, né? A palavra, para mim, tem a mesma raiz aí. Se você quiser debater com alguém que está dizendo: ah, mas eu estou lotado, estou exausto, porque eu estou com muito trabalho. Muito trabalho todo mundo tem. Agora, é muito trabalho, é trabalho a mais do que a jornada permite concluir, aí sim você está pensando na visão de demanda. Como é que a gente acaba utilizando para conhecer a demanda especificamente? A gente utiliza algumas visões, tá? Então vou colocar aqui pequenos pontinhos, que primeiro, ter processos, ter uma gestão de tarefas e gestão de tempo. Quando eu tenho esses 3 itens claros, eu conheço a minha demanda. Então, se eu tenho um processo, eu sei como é feito o meu produto. Então, vou entregar um infográfico, eu sei qual é o passo a passo. Vou entregar um fluxo de e-mail, eu sei qual é o passo a passo. Eu vou entregar um projeto de inbound, eu sei tudo que eu tenho que fazer para poder entregar. Agora, o próximo passo, eu consigo distribuir em tarefas para os colaboradores, então eu sei qual tarefa vem depois de qual. E por último, eu sei quanto tempo é gasto em cada tarefa. Quando eu somo os 3, eu conheço a minha demanda. Se eu não sei um dos 3, eu não consigo gerenciar a minha demanda. Eu não sei o que meu time está fazendo, quanto tempo leva, qual é a etapa que cada um vai cumprir. Então, você tem que ter muita atenção nos 3, e a gente usa sim um software para isso. A maioria de vocês já conhece, quem já acompanha aqui o canal, sabe que o software que a gente utiliza na Mestre aqui é o Runit. Você pode usar a Asana, você pode usar o Basecamp, você pode usar o Operandi, você pode usar o iClipse, tem várias ferramentas de gestão de tarefas, todas menos o Trello, pode ver. Por quê? Porque o Trello não tem a visão clara de gestão de tempo, tá?
tá? Ele não te dá clareza e ele tem um item aqui que, frente a tempo também, ele deixa encavalar tarefas, ou seja, você considerar que o mesmo colaborador está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. Já softwares como o Runrunt, na previsão de demanda que ele tem, né, na análise, por exemplo, no Gantt, lá no relatório Gantt, ele fala, eu vou primeiro fazer essa tarefa com essa quantidade de tempo e depois, se eu atribuir uma nova tarefa para o mesmo colaborador, ele coloca logo em sequência. Então eu sei que esse colaborador vai finalizar, vai estar disponível só a hora que terminar esse aqui. O Trello, no caso, ele vai ter cards, vai ter um monte de card empilhado, mesmo que eu fale quanto tempo queria gastar, eu não sei em qual tarefa que o meu colaborador vai ter, eu não consigo facilmente ter uma visão de cascata, né? De ter uma noção bem clara. No caso, o Runrunt tem a visão de cards e tem a visão do Gantt que a gente está falando por aqui. Então, é importante que você conheça essa visão. Então, tendo clareza da demanda, você sabe se dá para fazer. E aí, mais uma vez, você tem que trabalhar com previsibilidade. Se eu tenho um escopo a ser entregue, eu tenho que agendar esse escopo ao longo do tempo. Porque se eu não agendo e só agendo tipo de 2 dias daqui para frente, eu não tenho uma visão de longo prazo se de fato eu preciso de uma nova pessoa, porque eu vou contratar uma nova pessoa, vai demorar talvez 30, 40 dias para essa pessoa começar. Em média, vai 30, 40, 50 dias para essa pessoa começar. Eu preciso saber daqui 60 dias se eu ainda vou precisar dessa pessoa. Se eu estou olhando só tarefas de 2 dias para frente, eu não tenho clareza se de fato eu preciso de uma pessoa. Eu sei que agora, se eu tivesse mais uma pessoa trabalhando, eu poderia distribuir melhor. Mas eu sei a longo prazo, por isso que a distribuição, ter clareza nos processos, fazer a distribuição das tarefas acaba sendo importante. Então quem não faz isso tem menos previsibilidade na sua agência, tá? Agora falando do lado da expansão, né? O que eu olho, o que eu gosto de prestar atenção quando eu quero entender se eu preciso contratar. Imagina aqui que esse em preto é meu gráfico de demanda. Então, ao longo do tempo, né, eu tenho minha demanda aqui. Se eu fechar um novo projeto, minha demanda cresce mais um pouco. Se eu fechar um projeto, ela cresce mais um pouco. Tá? Então esse aqui é o gráfico da demanda. O cuidado é que isso aumenta, agora a linha azul, quando você pensa em expansão. Estou fechando um monte de novos clientes, eu tenho uma taxa de 3, 4, 5, 10 clientes novos por mês. Né? Então toda vez que eu fecho, né, fechei aqui, ó, até vou fazer uma bolinha. Aqui é 0, aí para esse mês eu fechei clientes, para cá eu fechei mais, para cá eu estou fechando mais. Então o gráfico vai sempre aumentando, a gráfico de demanda, por quê? Porque eu estou sempre fechando o número de clientes. Normalmente quando você olha pela expansão, você vai falando, cara, eu estou fechando 5 novos clientes todo mês, então olha, para gerir 5 clientes eu preciso de mais um disso, mais um daquilo, mais um daquele outro. Só que tem um erro aí, tem uma pegadinha na verdade, que é a pegadinha da taxa de cancelamento, que é o quê? Você também perde clientes ao longo dessa jornada. Então você tem aqui um gráfico de, opa, estou perdendo aqui alguns clientes, aqui eu perdi, sei lá, aqui eu perdi 0, aqui eu perdi 2, aqui eu perdi 0. Então, na verdade, a sua demanda, você tem que pensar a sua taxa de cancelamento e olhar a sua taxa de novos clientes. Porque se, porventura, você está entrando 2 novos clientes e você está perdendo 2 clientes atuais da casa, a sua demanda não vai aumentar, não deveria aumentar. E imagina só, você está perdendo cliente, ao mesmo tempo que você está ganhando cliente e o seu time está gritando aqui, estamos atolados, por quê? Porque está entrando um monte de cliente novo, mas eles não estão olhando os clientes que já estão saindo. Então quando você tem uma visão de gestão de tarefas e tempo, você vai ver que ao longo do tempo, na verdade, isso estabiliza. Talvez seja mais intenso um projeto no início do que um projeto no final, isso para mim está claro, mas ao longo do tempo isso tende a se acertar. Então é a hora que a gente contrata de forma errada, porque a gente só está olhando a visão de novos clientes. Então, quando é que de fato eu tenho que contratar novas pessoas? Quando a minha taxa de novos clientes, ou seja, o escopo dos novos clientes é maior do que a taxa de clientes cancelados. Aí faz sentido para expansão e demanda. Do contrário, caso você esteja perdendo a mesma velocidade de clientes, você não deveria contratar, ou ainda, se você está perdendo mais clientes do que você está arrecadando novos clientes, você deveria talvez pensar em segurar muito bem as contratações e um possível cenário até mesmo em demissões, tá? Então tem que tomar bastante cuidado se o seu, obviamente, se pensar na demissão, se o seu funil de novas vendas não for melhorar. Obviamente a gente quer sempre um funil positivo, que é trazer mais clientes do que você perde. Outro detalhe importante ao longo do tempo, que às vezes a gente olha número de clientes, você tem que olhar muito bem o escopo. Então a gente olha aqui na Mestre, eu já falei em outros vídeos, de modelo A, B, C, D e E de clientes. Então de nada adianta
você trazer 2 clientes C e perder um cliente A. Normalmente o cliente A é mais intenso, né? Então o volume de tarefas dele, tempo, é muito maior. Então você fala, ah, mas eu trouxe 2 clientes, né, e perdi um só, então eu preciso contratar. Errado, você tem que olhar o escopo. Se, porventura, esse volume de demanda que esse cliente A ele tem para você na sua agência, ele é superior ao quanto de clientes novos, né, que talvez seriam C, que você vai trazer, você não deveria trazer uma nova pessoa. Você deveria segurar, pisar um pouquinho no freio, esperar mais um pouco, trazer um novo fechamento para poder equalizar muito bem. Esse é um erro que é muito comum de se cometer, eu mesmo já cometi esse tipo de coisa. E cuidado, cara, pessoas, né, que sonham grande, estão na gestão da empresa, já vão vendo, estou para fechar um projeto, já vou contratar. Muito cuidado com isso. A frase que também eu guardo aqui para minha vida é: primeiro fecha, assina o contrato, começa o trabalho de verdade e depois contrata. Só depois contrata. Não fica trabalhando com ilusão. Enquanto o cliente está te alimentando, prospect, né? Está te alimentando, dizendo, não, vou fechar, vou fechar, vou fechar, vou fechar. Às vezes você pode ficar só no vou fechar e até em muitos casos o cara para, não finaliza e aí você fez um fechamento. Você contratou uma pessoa CLT que para você desligar, possivelmente você vai ter algum problema. Além de tudo, né? Quando você está contratando, você criou uma expectativa naquela pessoa. Você criou uma visão, às vezes você tirou ela de outra empresa, às vezes ela estava desempregada e você trouxe ela para sua empresa e ela tem uma expectativa de querer crescer e não uma expectativa de, porque eu não fechei um cliente, eu vou ter que já te desligar, não é sobre qualidade. Aí eu acho que é imprudência ou imperícia da gestão da agência, tá? Então, para você saber se você tem que contratar mais de uma pessoa, faz essa análise. Muito análise de demanda, conhece esses 3 pontos aqui: processo, gestão de tarefas, gestão de tempo. Ao longo do tempo você distribui, né? O quanto mais você puder, tem aqui a lista de tarefas que eu tenho que fazer de um ano. Já põe lá no sistema, velho. Põe no sistema, que aí você vai ter previsibilidade. E olha a sua curva de demanda. Então o volume de novos clientes, escopo de novos clientes tem que ser sempre positivo. E isso faz com que você fale, sim, eu preciso contratar. E obviamente, né, se você perder algum colaborador, né, você tem que ter essa clareza para ter certeza se de fato seu time não está precisando. Porque às vezes de fato seu time está precisando e você não está olhando esse tipo de coisa. Beleza? Lembrando que você tem que sempre alinhar a sua expectativa financeira. Você tem que olhar o caixa da empresa, se é possível acomodar aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa não precifica do jeito certo, e aí ela olhando a demanda, olhando todos os processos de gestão de tarefa, vê que precisa de uma nova pessoa, mas o caixa não consegue bancar. Então esse é um problema bem sério, tá? Então você tem que prestar muita atenção na sua precificação. E aí, falando de precificação, eu não posso deixar de lembrar do meu treinamento, Agência 10X, que é o meu treinamento de gestão e vendas para donos de agência, para quem tem agência, seja uma agência pequena, uma agência média ou uma agência grande. Lá eu ensino como você deve precificar para gerar lucro para o seu negócio. Se você estiver fazendo igual eu faço na Agência 10X, isso aí não vai ser um problema para você, beleza? E aí, dizendo, né, às vezes não tem uma turma aberta agora, mas vai lá em agência10x.com porque você vai poder se inscrever, deixar seu nome, seu e-mail e receber todas as informações por lá, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficar alguma dúvida aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, não deixa de assinar o canal, dar o joinha no vídeo se você gostou dele e a gente se vê na próxima semana. Valeu!